E aí, gente, tudo bem? Estou eu aqui de novo, Dr. João Borzino, médico sexologista, especializado em terapia sexual e psiquiatria, para falar hoje sobre homens que falham. Novamente vamos voltar a isso, mas com características e abordagens mais específicas e diferentes, para que vocês entendam o que é a diferença entre uma disfunção orgânica e entre uma disfunção física. Em primeiro lugar, 99,99999% das disfunções são psíquicas, ou seja, medo de falhar. O resto é o resto. O que resta é prótese, antes de tudo isso, medicações, injeções do pênis. Hoje em dia a gente tem o gel que vai no pênis também pela uretra, e tem outras coisas para angariar aí, para dar força aí para o indivíduo, mas a gente tem que sempre lembrar que a gente tem um problema misto, numa minoria, ou seja, quem vê o pênis falhar, mesmo que tenha um problema orgânico, vai passar a ter medo de ver falhando e vai passar a ter medo de falhar. Então, nunca vai saber direito. E a gente nunca, como médico, consegue pesar, porque não existe nenhum exame gold standard. Ou seja, exame gold standard é aquele que, como pedra na vesícula, você vai lá, desconfia de uma pedra na vesícula, pede um ultrassom e vê a pedra na vesícula com 99,9% de chance das vezes. Então, é um exame que fecha o diagnóstico que você está imaginando. Se o indivíduo começa a falhar e você desconfia porque é um indivíduo tabagista, alcoólico de muitos anos, de evolução ruim, diabético descontrolado, tem outros problemas neurológicos, teve outros problemas psiquiátricos mal controlados por muito tempo, você pode começar a desconfiar se isso começou a surgir na vida dele a partir de um certo momento. Problemas endocrinológicos também. Mas todo mundo associa a testosterona, e tem um outro vídeo falando sobre testosterona e diminuição de testosterona no homem, que eu indico que vocês vejam aqui no próprio YouTube ou Face. Tá tudo aqui. Mas o que a gente tem que lembrar é o seguinte: todo o homem que vir o pênis dele falhar, tendo parte orgânica ou não, vai passar a ter medo de falhar e vai falhar novamente. E vai correlacionar principalmente com causas orgânicas, mesmo as causas não sendo orgânicas na maioria das vezes. O que há de se desconfiar é quando começa a acontecer na vida do indivíduo e nunca aconteceu, e não há uma causa exata psicológica para isso, um trauma, uma perda de um relacionamento, uma mulher chata enchendo o saco, onde ele vai perdendo tesão, mas se obriga para aquilo, ou qualquer outra coisa do tipo, e o indivíduo também é um fumante, tabagista, hipertenso, usa muitas medicações e tem histórico clínico arrastado e mal controlado por muitos anos. Que é para a minoria, grande minoria. A maciça maioria são indivíduos jovens que já começam a vida falhando, com medo de falhar e com características psicológicas em que a gente junta nesse psiquismo, organiza para que nós que lidamos com saúde mental entendamos e para que possamos passar isso para os pacientes, porque se o paciente não compreende o que nós dizemos, não há como tratar. Ele fica aí pingando de galho em galho, indo de lugar em lugar, comprando porcaria de injeçãozinha, de livrinho, de bombinha peniana, de sprayzinho sublingual e de tudo que é bobagem dessa medicina charlatã e simplesmente carniceira que está sendo vendida por aí como medicina sexual de ponta de qualidade, que infelizmente é o que se vive no nosso país. Então, se você for olhar lá no meu blog, no site dr.joaoborzino.com.br, esse é meu site mesmo, vamos ver aqui, www.drborzino.com.br, for no blog e for exatamente no Mudando Conceitos sobre Disfunções Sexuais Masculinas, vocês vão ler lá o que eu vou ler para você aqui agora de uma maneira sucinta, explicando quais são as características psíquicas do indivíduo que sente ansiedade de desempenhar mal, ou seja, o indivíduo que já tem previamente, é gato escaldado, tem medo da falha
Porém, ele não consegue fazer com que isso conjugue, ou seja, o que ele sente não conjuga com o que ele pensa, porque você não tem, você tem uma dissincronia disso, né? A gente diz que o conteúdo do pensamento não está sincrônico com o que o indivíduo sente, porque o indivíduo tem medo de falhar e não entende que é esse medo de falhar que faz com que ele fale, esquive das situações. Desta maneira, como eu listei aqui, de tanto conviver com isso, de tanto ver isso, a gente tem esse tipo de classificação. Então veja bem, olha, o indivíduo que sofre em se sentir incapaz apenas por lembrar de uma situação sexual, ou ver uma mulher bonita, ou ver uma silhueta insinuante, ele já se sente incapaz, já lembra ele a uma situação sexual de falha, já lembra ele de que ele é um impotente que não poderia nem se aproximar daquilo, ou seja, a simples insinuação da sensualidade já remete o indivíduo à falha, porque ele tem dentro dele a ideia de incapacidade e de impotência de ser um indivíduo totalmente diferente dos outros, incapaz, impossibilitado e um pária diante de tudo isso, né? Esquiva de situações íntimas, levando até mesmo ao isolamento ou à reclusão, à masturbação, ou seja, com medo da falha, o indivíduo deixa de ir aos finalmente, mantendo um envolvimento só para as aparências, não deixando aprofundar na intimidade. Muitas vezes nem isso consegue fazer, não se relacionando mais com ninguém, indo à reclusão, apenas a masturbação, que vira um teste muitas vezes. O indivíduo passa a tentar se masturbar, para de trabalhar, isso não é incomum. No meio do trabalho, parar de trabalhar para ir no banheiro, testar, porque aquilo não sai da cabeça dele, para testar se ele virilmente, se ele está viril, perdão, se ele funciona, se ele se masturbar, se ele teria o pênis ereto. Ou seja, para se masturbar, tem que estar com desejo. Para transar, tem que estar excitado. Ansiedade de mau desempenho, ansiedade de não funcionar direito é inversamente proporcional a ter desejo e a liberar o desejo, ou seja, estar apto à percepção do desejar. Você pode estar do lado da mulher mais linda e maravilhosa do mundo e estar com medo e não estar percebendo todo o nuance, não estar captando tudo aquilo por medo da circunstância. Porém, você sente que deveria estar funcionando de uma maneira diferente e pensa em algo orgânico, esquece de que o medo bloqueia as coisas, bloqueia situações, inclusive a situação sexual, a situação de excitação. Sente que o pênis é retraído, mal irrigado, que é pequeno ou impróprio. Não é incomum atribuir a falha a um problema circulatório. Muitas vezes os indivíduos sentam aqui dentro e dizem: doutor, eu sei que eu tenho um problema de circulação, eu sei que meu pênis anda retraído, recluído, eu sinto que não flui o sangue dentro dele, eu sinto que ele está pequeno, que ele está diminuído, que não era desse jeito, que os meus testículos estão retraídos, doem, que minha região pélvica, que é a região em volta, é dolorosa e que tem problemas. Então o indivíduo começa a somatizar. Ninguém sente má circulação peniana. Má circulação de extremidades são sintomas como frio, diminuição de tato, diminuição, estou falando de extremidades como pés e mãos, certo? São sensações absolutamente diferentes, como queimação, como outras sensações vasculares e neurológicas, que não esta impressão psíquica sobre o próprio pênis, porque o indivíduo tem a crença de que está sendo mal irrigado e ele começa a ver aquilo daquela maneira. Inclusive, ele está perdendo a libido. Inclusive, perdendo a libido, ele se sente mais adrenalizado, a adrenalina circula muito mais e esse pênis está mais retraído. É como sai da piscina. Como é que a gente sai da piscina? Com o pênis retraidinho por causa do gelado. Só que o gelado é aqui e não o gelado físico. Certo, gente? Julga que ao falhar a parceira vai tornar públicas suas incapacidades. Por exemplo, evita sair com parceiras conhecidas da mesma roda ou que tenham amigos em comuns e acabam sujeitando só apenas onde existam parceiras que não conheçam ninguém, ou até mesmo prostitutas, ou mulheres do ramo, e etc e tal, para que ele não corra esse risco. Só que ele esquece que exatamente as pessoas que interessam são as pessoas que estão nesse meio, são as pessoas que nós conhecemos. Isso
isso não, a gente não pode retirar, é a história da nossa vida, é assim que nós nos envolvemos com a pessoa. Não obrigatoriamente para namorar, mas sim porque tem que existir uma certa intimidade para que as coisas aconteçam. Tem que existir empatia, tem que existir identificação entre essas criaturas para que o desejo possa ser percebido e fluir. Não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra. Então o indivíduo começa a retirar aquilo que é essencial para a vida sexual dele, para que ele se sinta atraído, para que ele se sinta bem, e começa a se afastar e se recluir cada vez mais, ficando mais disfuncional, porque quanto mais estranha é essa mulher, quanto mais esquisito é, quanto mais ele está se cobrando atuar diante de uma mulher mal conhecida, ele está se colocando numa posição errada, de uma interpretação errada, onde ele está atuando e não deixando que ele se entregue a uma situação excitante, agradável e envolvente, com uma mulher envolvente, na qual ele se abre a esse envolvimento, né? Então veja só como o indivíduo começa a ir no caminho contrário. Depende de medicações para ereção, ejaculação rápida para ir a uma situação sexual. Então isso é muito comum, o indivíduo sentir que ele precisa tomar aqueles comprimidos para ereção ou aqueles comprimidos que são os antidepressivos que teriam um efeito retardador, que muitas vezes não acontece, e às vezes imaginam que se masturbando antes eles estão prevenindo ejacular antecipatoriamente, ou deixando de se masturbar eles estão aumentando a virilidade deles e, portanto, vão ter um funcionamento melhor. Então, são todos rituais, são todas verificações do indivíduo tentando se livrar de algum mal que ele possa estar sujeito a, porém, não tem correspondente científico ou mesmo o embasamento do funcionamento humano mesmo, né? No funcionamento científico-comportamental do ser humano, né? De como ele se sente diante das circunstâncias e como ele responde diante das circunstâncias. Então, sempre caminhando na situação contrária, repetindo, né? Por vezes chega a questionar a própria orientação sexual, ou seja, se o indivíduo vê que não está funcionando com mulheres, pensa que é homoerótico, gay ou qualquer coisa do tipo, uma coisa totalmente diferente de outra, gente. Sentir atração pelo mesmo gênero é algo totalmente diferente de não estar conseguindo funcionar diante de uma mulher, porque está com medo. Está com medo da falha, medo da vergonha, medo de se sentir não funcional, de se sentir que perdeu a virilidade, que escorreu pelos dedos, que não vai mais conseguir retomar isso, porque essa é a ideia de quem falha, né? Tenta resolver a situação com preliminares enquanto verifica a ereção ou intui compensar por ejacular muito rápido, né? Então assim, é aquele indivíduo que fica na preliminar, fica para frente de um jeito, ele se excita, se não se excita, se ele tem ejaculação rápida, ele fica tentando botar a mulher naquele ponto forte mesmo, porque ele sabe que a penetração vai ser curta, então ele tem pouco tempo. Então fica lá, é aquela velha história, né? De quem tem língua e dedo não morre de sede e de fome. Totalmente errado, porque uma coisa são preliminares, uma coisa é esquentar o negócio, uma coisa é se excitar, outra coisa é genitalizar e concluir, coroar com a penetração, que é óbvio que é essencial na maioria dos casos, certo? Né? Masturba-se como teste ou controle, não por prazer. Já falei sobre isso anteriormente. Acaba por abusar do consumo de álcool e drogas para ter coragem de enfrentar a situação e acaba só conseguindo algum desempenho desta maneira. Porém, no dia seguinte, não se sente confiante. E pior ainda, se ele sente que ele desempenhou por causa de algum aditivo, ele se sente ainda mais preocupado, porque ele sabe que essa garota espera que ele seja disto para melhor. E ele não mudou nada na vida dele, ele simplesmente paliou, ele simplesmente usou algo para que desse retaguarda para ele, e aquilo não é ele mesmo. Então ele continua, ele não aprendeu nada com aquilo, ele apenas usou um placebo, né? Ele não se sente seguro, não mudou nada na vida dele. A penetração se torna algo tão demorado ou cansativo que o casal se frustra e o parceiro acaba por atingir o orgasmo apenas com a masturbação fora, retirando da mulher. Nesses casos,
onde a ejaculação retardada, a masturbação na frente da parceira ou não, acaba sendo a única maneira de chegar ao orgasmo ejacular, sendo que por vezes o casal desiste por não acontecer nada e se frustrar mais com a situação e acabar caindo em evitação das relações sexuais. Então isso é importante porque a mesma coisa que faz com que o indivíduo fale, muitas vezes é a mesma coisa que faz com que o indivíduo ejacule rápido e também que faz com que ele tenha ejaculação retardada. E tudo pode acontecer no mesmo indivíduo situacionalmente, em maneiras diferentes, né? Em situações diferentes, em apresentações diferentes, com mulheres diferentes, que se comportam de maneiras diferentes e como está o humor do indivíduo naquele dia diferente. Então, é muito importante o indivíduo saber se compreender diante disso, porque todas essas falhas, todos esses problemas têm uma única e exclusiva causa, que é o medo do mau desempenho sexual. Tem uma continuaçãozinha, eu quero que vocês terminem no blog lá, então, por favor, visitem o meu site, está lá, o www.drborzino.com.br. Procurem lá, dentro do blog, o que tem o título de Mudando o Conceito sobre Disfunções Sexuais Masculinas e leiam com atenção. Aqui eu dei uma destrinchada, o vídeo ficou um pouco longo mesmo, eu espero que aquele é orientado àquelas pessoas que realmente estão interessadas em informação de qualidade baseada em ciência médica de comportamento, tudo isso pela própria experiência do especialista, aliado a toda a atualização do embasamento teórico científico dos sites médicos de maior credibilidade no mundo, como o Best Practice, que é o que eu mais uso todas as vezes. Então, por favor, divulguem isso a quem lhes interessa. Levem a sério. Esse vídeo não é um vídeo curto, não é um vídeo para todos. Este vídeo é um vídeo para quem está interessado em realmente se tratar e buscar o caminho certo das pedras. E eu estou à disposição de atender e dar continuidade a quem receber essas informações e compreender e ressoar com o que eu estou dizendo. Então, fica aí mais uma colocação importante minha, vídeo para os homens e para as mulheres dos homens que enxergam isso, podem encaminhar isso a eles, a amigos e os amigos dos amigos, o que é mais difícil, porque os homens só falam sobre os seus feitos e nunca sobre os seus defeitos. Fica até a próxima, gente. Valeu. Até semana que vem. Tchau, tchau.